Posso começar, Leandro? A palavra está comigo? Pode, a palavra está com você. Tá bom. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né, de passar uma tarde tão agradável aqui ao seu lado, ao lado da Babi. Não é todos os dias que a gente tem essa alegria, essa felicidade. E eu falo de coração, né, porque a gente percebe que vocês são pessoas que se dedicam com amor àquilo que vocês fazem. A Ecore, primeiro, veio com uma proposta completamente diferente, né, quando entrou. Quando eu conheci a Ecore, quando ela entrou, nem era associada à Bessolar ainda, e percebia-se uma proposta diferente, uma proposta de inovação e de não fazer mais do mesmo, né? Então, veio lá os microinversores, otimizadores, e a Babi idem, né? A questão de querer estudar, se apaixonar pelo que faz, ajudar os outros, né? Muitas vezes sem nenhuma contrapartida, então vai lá e ajuda quem precisa, quem não pode pagar a consultoria dela. Então, é muito gratificante estar aqui com vocês. Eu começo falando um pouco sobre as novidades, né? Ontem, a Bessolar concluiu um estudo, né? Consolidou os números do ranking mundial de energia solar fotovoltaica. Então, a gente pontuava ali em 21º no mundo, né? Que era uma absoluta vergonha a gente estar em 21º no mundo. Eu falo isso porque em todas as outras fontes, fontes hídricas, hidrelétricas, biomassa, eólica, o Brasil está entre as 10 primeiras. Nós estamos entre os líderes em todas elas. E somente na solar, a gente estava entre as 30, a gente era 21º no final de 2018. E aí os números fecharam, a gente teve uma boa notícia, a gente foi para 16º, a gente galgou 5 posições, longe ainda do que deveria estar, né? Então a gente tem muito ainda a crescer, mas eu entendo que a boa notícia é essa, que a gente tem muito ainda a crescer, né? Porque se a gente fosse o segundo do mundo agora, não ia ter muito espaço do que fazer, de onde a Babi dá a consultoria dela, da Ecore vender os seus kits, os integradores lá instalar os sistemas. Ia estar um pouco consolidado isso tudo. E a gente percebe que não, que tem muito, mas muito que ser feito no Brasil. A gente está em 16º ainda no mundo, né? Então, a gente sabe que em número de unidades consumidoras aqui, a gente, solar fotovoltaica, a gente está falando de 317 mil unidades consumidoras por um potencial, por uma quantidade de 84,4 milhões. Né? Então, você está falando de 300 mil para 84,4 milhões de possibilidades, 0,4%. Então, não é nada, traço. Todo esse mercado que a gente estava sentindo no começo do ano, aquecido e tal, nada. Né? É só o começo, a gente está só começando. Então, eu entendo que, se por um lado, como brasileiro, a gente entende que é um pouco vergonhoso a gente falar que a gente ainda é o 16º, embora tenha a boa notícia de ter saído de 21º, galgado 5 posições, como empreendedor, como quem está lá trabalhando no setor, é um oceano de oportunidades, não há dúvida nisso. Para quem está aqui nos assistindo, que não é do setor, que viu nas redes sociais e falou, deixa lá entender um pouquinho mais de energia solar fotovoltaica, eu diria o seguinte, só não investiu ainda em energia solar quem não conhece, né? Então, eu não vou nem perder muito tempo com isso, mas assim, se você ainda não conhece, se aprofunde, veja esse investimento, porque a partir do momento que você passar a entender um pouquinho, você vai correr, vai tirar o dinheiro do banco, porque o banco hoje praticamente você paga para deixar o dinheiro lá, né? Você não tem retorno nenhum da sua aplicação financeira, e você vai fazer um investimento no seu comércio, na sua indústria, na sua residência, na sua casa, que vai reduzir a conta de luz da sua casa, da sua empresa, em até 95%, não é? E vai ter de volta esse dinheiro em 4, 5 anos. Então, você está falando de uma taxa de retorno de 20%, 25% ao ano. Não é? Que aplicação que hoje traz esse retorno? Não tem. Então, realmente, hoje só não investe em energia solar. Quem não conhece, eu costumo falar, Babi, que o único defeito da energia solar fotovoltaica é que ela é pouco conhecida. É o único defeito dela. É difícil achar defeito, mas ela tem um. Ela é pouco conhecida.
Então, cabe a gente, agentes do setor, e todos que são do setor que estão nos assistindo, propagar isso, né? Eu costumo brincar que eu costumo ser até um pouco chato nos grupos de WhatsApp do setor, porque tudo que chega para mim, eu jogo para os grupos com a expectativa que as pessoas peguem aquele conteúdo e joguem para suas redes. Por quê? Porque isso gera vendas, isso aquece o nosso setor. O propósito é esse, é fazer a informação chegar na ponta, é fazer a informação chegar lá quem está com dinheiro na conta ou quem já tem acesso a bancos, investimentos. Hoje você não precisa ter dinheiro para adquirir um sistema fotovoltaico, para gerar sua própria energia. Aí alguém vai estar nos assistindo e vai falar, pô, Leandro, o Ronaldo está viajando, porque está difícil. Eu estou tentando lá pegar para um cliente meu um empréstimo lá no banco X ou no banco Y e está difícil de pegar. É lógico, a gente está vivendo uma pandemia, né? A gente está vivendo um momento inédito na história do mundo. Desculpa, não é inédito na história do mundo, mas vamos falar assim, para a nossa geração, pelo menos, a geração dos nossos pais, ninguém viu isso, né? Você teve isso lá atrás, mais de 100 anos atrás. Então, o banco, ele retrai um pouco nesse momento. Mas o banco vive de emprestar. O negócio do banco é emprestar. Então, a gente percebe que o pior da questão da pandemia já passou, né? Se você perguntar aqui, o Leandro vai falar depois, eu vou querer até ouvi-lo, mas se você ouvir, eu vou falar assim, ó, junho certamente foi melhor que maio, né? A rodada que eu fiz aí com alguns distribuidores, fabricantes, está falando alguma coisa aí de 35% melhor esse mês do que o mês passado, né? Comparado um mês ao outro. Agora, esse mês vai ser ainda melhor, porque julho já começou mais aquecido, né? Então, daqui a pouco o banco começa a voltar a soltar essa questão dos empréstimos. Então, é um problema pontual que, ao natural, vai se resolver. Isso não é uma coisa que a gente tem. E cortando um pouco, né? Voltando um pouco na boa notícia, né? E também ela vinha de uma má notícia, vamos dizer assim, que o Brasil era ranqueado em 21º e agora foi para 16º, né? Que você mencionou, o 17º. Mas até da má notícia a gente tem coisas positivas, né? Porque o Brasil começar mais tarde, ele proporcionou, nós viemos desse histórico, né? Quando a gente abriu a Ecore, a gente se espelhou no mercado norte-americano que já existia há muitos anos, né? Então eu tive a oportunidade de ver isso e acompanhar e me espelhar em um mercado que já existia. Se a gente tivesse começado junto com todos, né? Hoje nós seríamos bem maiores com certeza nesse setor. A gente não teria tido a oportunidade de se espelhar em nenhum mercado, porque a gente teria começado junto com eles. Então, a gente consegue ver muito hoje os países que acertaram, os países que erraram, os países que durante um período que a gente está vivendo agora, fizeram muitas instalações mal feitas e agora tem muitas ações de correções, diga-se, a Austrália, por exemplo, né? Diversas instalações sendo corrigidas, lá uma grande porcentagem das instalações do passado com problema, né? Então, a gente, dentro mesmo, tem entrado mais tarde no setor, o Brasil tem entrado mais tarde, eu acho que é uma oportunidade de aprender com os erros dos outros, né? E isso é muito legal. E falando dos bancos, Ronaldo, os bancos, eles estão na pandemia, logicamente, isso não tem como dizer que eles não têm aversão a risco, né? Mas falando em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, 6 meses, né? Nós tivemos um crescimento, uma escadinha. Janeiro não foi tão bom, porque em dezembro o presidente deu aquela entrevista que não vai ter taxa no sol, e o pessoal falou, então não preciso correr, né? Basicamente foi isso. A gente sabe que não é assim na prática, a Babi sabe muito mais do que todos nós aqui. Então, a gente teve janeiro, fevereiro, março, com crescimento de faturamento. Quando começou a pandemia, abril deu uma queda, e depois teve abril, maio e junho de novo com um degrau de crescimento. Então, aquela recuperação em V já está acontecendo, né? Isso é uma coisa que a gente já está vendo. Um único ponto que eu colocaria aqui para todos, né? A gente viu os grandes centros aí sendo mais afetados e saindo, já, eu imagino que isso já está num platô e já está menos grave, né? Cidades como São Paulo, Fortaleza, etc.
E só que agora essa pandemia está alastrando bastante para o interior. Minha cidade aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, é uma cidade que está tendo, ainda nem chegou no pico ainda, mas já tem mais de 4.000 casos confirmados. O pessoal não está testando, pessoas que têm suspeita, que é 100% de chance de estar com Covid, eles não testam e também não reportam como casos confirmados. Então, quer dizer, a gente vai chegar ainda onde São Paulo está agora, e quando a gente chegar onde São Paulo está agora, e Fortaleza, esses grandes centros, a gente já vai estar, São Paulo já vai estar praticamente já com o problema no passado, se Deus quiser, né? O Brasil é muito grande, Leandro, você falou bem. Então, quando começou a pandemia, né, eu me lembro bem que eu tinha uma palestra com um dos nossos associados no Mato Grosso, e a palestra era em setembro, alguma coisa assim, né? Agosto, setembro. E eu virei e falei, olha, eu acho melhor a gente desmarcar. A gente estava falando, isso era final de março, abril. Aí o associado falou assim, pô, isso é coisa de paulista, isso não chega aqui não sei o quê. Resumindo, a gente desmarcou. Teve o bom senso, desmarcou, eu me propus a fazer por videoconferência e tal, mas está chegando agora lá. Você vê, a gente percebe nos grupos de WhatsApp do Mato Grosso agora que está chegando mais na realidade deles. Então, por um lado, é bom, porque o Brasil é grande, o Brasil não parou. Se o Brasil fosse do tamanho lá da Alemanha, da Itália, parava, o país inteiro parava. Não parou, né? Então, algumas regiões continuaram, outras reduziram. E agora existe uma inversão, né? E uma inversão. E na mesma lógica do que você colocou, do aprendizado que a gente teve com a Solar nos Estados Unidos e tudo mais, a gente está tendo um aprendizado com a doença também. Então, essas outras cidades, outros estados, tiveram um pouco mais de tempo para entender o que estava acontecendo, né? E se preparar, e até psicologicamente, e preparar os seus negócios para isso. Quando você fala do mundo também, Leandro, é bacana sinalizar, eu nem ia falar, mas como você tocou no assunto, você me lembrou. Cara, a gente está falando aqui no Brasil de 16º com 5 GB entre geração distribuída e centralizada. A gente não chegou no 6 ainda, está no 5. Quando você vai para o número 2, número 3 do mundo, Japão e Estados Unidos, a gente está falando de 60 gigas. Exato. 60 gigas. E sabe qual é a notícia boa? Que lá também está começando. Lá vai crescer um monte também ainda. Então, assim, a nossa fonte... O pessoal que está escutando, muita gente pensa assim, bom, mas no Japão e nos Estados Unidos é mais barato. Não é. É pelo contrário. Hoje, nos Estados Unidos, é mais caro você adquirir um sistema fotovoltaico do que no Brasil. Isso é uma notícia boa também. Eles ganham mais, logicamente, o poder aquisitivo deles é melhor, mas o payback deles é pior. Então, quer dizer, Leandro, eu até, para complementar, uma coisa que eu falo bastante até também com o pessoal é que o payback de um sistema fotovoltaico no mundo em geração distribuída gira na casa dos 10 anos. Exato. Olha só. Então, aqui no Brasil, de fato, as condições são muito boas. Então, aí, ó, pessoal, quem ainda não investiu, invista. Quem está nos assistindo que trabalha no setor, anota esses argumentos. A gente vai falar, eu quero falar um pouco hoje sobre empreendedorismo com vocês. Eu não quero nem falar tanto sobre cenário e tal. Eu trouxe uma pauta diferente aqui, viu, Leandro? Mas olha, oportunidades, né? Pega, por exemplo, a questão de uma notícia que saiu hoje, hoje não, essa semana, na grande imprensa, saiu no Valor, no Globo, falando sobre a Tesla. Cara, a Tesla hoje é a montadora mais valiosa do mundo. E detalhe, ela ultrapassou a Toyota. Ela é a mais valiosa do mundo, só que ela é que dá o menor lucro de todas elas. Então, o Leandro é um cara aí à frente do nosso tempo, ele já falou, por que ela é mais valiosa? Porque os investidores perceberam que aquilo é uma mina de ouro. Todo mundo vai ter um carro elétrico lá na frente, né? O carro a combustão já era. Né? É o per stock earnings, né? Quanto a empresa, quando ela tem um pé baixo, ou seja, ele valorizado, por exemplo, em 4 vezes o faturamento, ou 4 vezes o lucro, desculpa, é porque a empresa já está no mercado estagnado, né? Quando ela é vendida como 50 vezes mais, ou eu nem sei qual que é o PE da Tesla, mas deve ser na casa dos 100.
ela é como se fosse 100 anos de lucro, mas não é porque vai demorar 100 anos o retorno, é porque o lucro dela vai aumentar muito em pouco tempo, né? Então, Traduzindo essas palavras do Leandro para o nosso dia a dia, por que que a Tesla é a montadora mais valiosa do mundo? Porque todo mundo vai ter um carro elétrico. Por quê? Porque vai ser mais barato. Cara, e se todo mundo vai ter um carro elétrico, você acha que as pessoas vão querer pagar energia cara para o carro elétrico? As pessoas já vão estar acostumadas ali a gerar sua própria energia. Quem já tem um sistema no seu telhado, o que vai fazer? Vai ampliar. Quem não tem, vai colocar. Então, vai ter uma onda de investimentos com a questão do carro elétrico. É evidente que isso vai acontecer. Um primo que mora em Portugal, a história é muito legal. Ele saiu aqui do Brasil, a vida dele aqui não estava muito legal, foi tentar a vida na Europa e foi para Portugal há 3 anos só. É um cara super legal, fiz até algumas coisas com ele no passado. Paulo Favaron, se estiver me ouvindo aqui, um baita de um cara. Foi para lá, começou a fazer Uber, guerreiro, né? Igual aí a maioria dos brasileiros que vai para o exterior, né? Fazer Uber, aí ele comprou uma van para fazer turismo, para levar turistas para todos os lados. Agora, recentemente, adquiriu um carro elétrico e agora ele está procurando, vai comprar uma casa agora e está procurando um sistema com carregador veicular e está super interessado em saber se tem como o próprio carro, quando carregou a bateria, se essa energia pode ficar sendo devolvida para casa durante a noite, por exemplo. Então, assim, as pessoas, elas querem, elas estão com sede de consumo para esse tipo de produto. No caso dele, por estar em Portugal, já conseguiu comprar, porque existem alguns benefícios também para a compra desse tipo de veículo. Acho que no Brasil, acho que o IPI, até hoje nem o IPI foi isento, se eu não me engano, para carro elétrico. Mas é isso aí, isso aí já está acontecendo, né? Isso já é uma realidade, né? Para nós aqui acaba demorando um pouquinho mais, mas quem sabe eles erram no carro deles lá e a gente aprende depois, né, que não pode comprar aquela marca, né? Não, o carro elétrico é um exemplo de como vai ampliar o nosso mercado de energia solar fotovoltaica, mas tem inúmeros outros. Internet das coisas. O consumo de energia no mundo ele vai aumentar exponencialmente nos próximos anos. Cada vez mais a gente vai ter equipamentos na nossa casa que vão consumir mais energia, né? Por conta da conectividade e tal. Que energia? Energia barata, energia do sol. Não é? Então, o que eu queria falar aqui com essa galera que está nos ouvindo aqui, Leandro? Papo de empresário agora. Estou tirando aqui o manto aqui da AB Solar de empresário para empresário. Cara, eu estou vendo muita gente no setor que está num momento assim ainda olhando muito para baixo. Porque a pandemia, porque a concorrência. Gente, olha, tem uma frase de um filósofo, do Nietzsche, que ele diz o seguinte: se você olha muito para o buraco começa a olhar para você. Toma cuidado com isso. Exato. Se você olha muito para o buraco começa a olhar para você. Ah, Ronaldo, mas, pô, não tá fácil, pandemia já não era fácil antes. Eu sei, não é fácil, não é. Tá difícil para todo mundo. A pandemia não foi fácil para ninguém. Quando a gente compara o nosso setor com os outros setores da economia, a gente está assim disparado na frente. A gente vai terminar esse ano certamente com crescimento em solar. Você pega os outros setores econômicos, vai terminar, uma grande maioria deles, exceto quem vende farmácias, quem vende álcool gel e tal, ou a Amazon eletrônicos, que é questão de venda pela web e tal, exceto um setor ou outro, vai ter uma grande depressão. Então, assim, empresas grandes quebrando e tal. Agora, o nosso setor não, ele expande. É como se tivesse pausado ele retoma. Né? E retoma com uma perspectiva boa, uma perspectiva que você vai reduzir a conta de quem está querendo reduzir custeio. Você vai reduzir a conta de luz dessa pessoa. Essa semana, Ronaldo, você também acompanha o site da ANEEL, né? Nessa semana a gente já vai atingir 1 giga instalado esse ano, tá? Então, imagina, o ano passado inteiro foi 1.4. Então, esse ano, a gente está no meio do ano, a gente já atingiu, essa semana vai atingir 1 giga, está 987 megas já no site da ANEEL. Então, até amanhã já atinge 1 giga. Então, poxa, a gente tem que realmente agradecer por estar nesse mercado. Esse mercado, por mais que todos aí poderiam estar vendendo mais, né? A gente acha que nós perdemos aí 2/3 do faturamento durante esse período de pandemia, abril, maio e junho, ou seja, vendemos 1/3 do que teria capacidade de vender.
mas está dentro, né? Então, nós não paramos igual muitos setores, né? Isso realmente é uma coisa muito especial. A gente tem que agradecer mesmo e continuar trabalhando. Concorrência sempre vai ter, o mercado está aberto aí, o sol nasceu para todos, igual muita gente fala, né? Fazendo certo, gente, não tem como errar. Você só erra se você fizer errado. Então, fazendo certo, o segredo está aí, né? Você sabe que eu queria dar alguns exemplos rápidos sobre isso, né? Eu acho que é importante aqui para a gente virar a chave. O nosso setor precisa virar a chave. É claro, eu estou falando do ponto de vista econômico, empresarial. Se tem alguém que está nos assistindo que está com alguém hospitalizado ou perdeu alguém da família, meus sentimentos. Com isso eu não tenho que discutir, né? A gente vive um problema de saúde que é uma tragédia, mas a gente está falando de negócios aqui, né? Então, quem está de pé, quem não quebrou, tem que virar a chave. A economia já está virando, né? Essa semana passada eu tive com um empresário do setor de tintas, falou que está pleno, de parafusos está pleno. São setores que já estão retomando, estavam com problemas e já estão retomando, né? Então, o comércio aumentou também, né? 14%, né? O comércio aumentou também. Então, assim, a gente sabe que mercado é cooperação, então a gente está aqui cooperando, todos nós. Nos grupos de WhatsApp a gente coopera também. Você vê muita empresa que concorre na mesma cidade que coopera, né? Mas também é competição. É aquela história dos dois leões na selva, né? Dos dois amigos na selva. Tava lá eu, Leandro, no meio da selva, pareceu um leão da Babi. Aí o Leandro saiu correndo e eu falei, você é bobo, Leandro, você vai correr? O leão corre mais rápido do que a gente. Ele falou, não preciso correr mais rápido do que o leão, eu preciso correr mais rápido que você, Ronaldo. Né? O leão vai te comer, eu vou sobreviver. Então, gente... Japonês, eu sou japonês, hein? Você correu primeiro. Gente, é competição. Se é competição, é criatividade. É um momento de se reinventar. Eu vi aqui a Ecore fazer uma série de reinvenções nesse período. Eu vi a Babi fazendo uma série de reinvenções. Ela soltava um vídeo a cada mês, ela está soltando um por semana. Ela mudou. Por quê? Porque ela falou, não, teve um momento diferente, mudou o cenário, eu vou mudar minha estratégia. Então, a gente como empresa, a gente precisa ser diferente, precisa se reinventar num momento como esse. E argumento não falta. Outro dia a gente soltou um estudo dos Estados Unidos, num post lá da Absolar, dizendo que quem coloca um sistema fotovoltaico no seu telhado valoriza a sua residência em até 5%, de 3% a 5%. Pô, se o cara pega isso e leva para o cliente e fala assim, ó, tá aqui, ó, vai sair de graça teu sistema, porque vai valorizar a tua casa. É um argumento. Então, quais argumentos que o setor está utilizando para isso? Eu vou dar um exemplo aqui só, para não ficar muito em mim. Eu queria ouvir você, ouvir Babi, tomar o tempo, e a gente faz esse papo e tal, mas eu vou dar um exemplo muito bacana que aconteceu recente aqui em São Paulo. Né? Tem um restaurante aqui na cidade de São Paulo, Leandro, do Jun Sakamoto. É o restaurante considerado o número 1 de comida japonesa aqui em São Paulo. Se é em São Paulo, no Brasil, se é no Brasil, América Latina. É um restaurante pequeno, fica em Pinheiros. Você fala para o Matheus te levar lá, viu, Babi? Fala assim, ó, eu estou muito estressado aí com esse momento aí de pandemia, passando... Já estou anotando aqui o nome. Matheus, vocês vão me agradecer no momento que comeu sushi e o Matheus vai me xingar no momento de pagar a conta. É um restaurante caríssimo, né? Você não sai de lá sem pagar R$1.000 a conta. Por quê? Porque o cara é excelência. O japonês, ele recebe poucas pessoas no balcão, faz um menu degustação, né? E você paga o preço, né? Aí está sempre lotado, tem que reservar, é um sucesso, um case de sucesso há muitos anos em São Paulo. O que esse cara fez na pandemia? Você não acredita, deu na Veja o que ele fez na pandemia. Os restaurantes fecharam, obviamente. Sabe o que ele fez? Ele fez um delivery e ele mesmo passou a entregar para os clientes. Ele pegou o carro dele, não tem motorista, porque se ele terceirizasse a entrega, o que ia acontecer? Ia perder propriedades. Ele não ia entregar aquele propósito que ele tem de excelência para o cliente dele. Então, ele, até hoje, não abriu o restaurante até hoje,
ele atende lá 3, 4 clientes por noite, ele no carro dele, ele prepara, ele tem alguns equipamentos que ele chega na garagem do camarada, faz lá o que tem que fazer para finalizar e entrega. Então, assim, esse cara não vai quebrar. Esse cara vai sobreviver. Por quê? Porque ele está entregando valor para o cliente dele. Ele tá dizendo o seguinte, olha o carinho que eu trato você. Olha, esse cara nunca vai... Esse cara que recebeu essa refeição em casa, pela mão do próprio João, vai voltar no restaurante dele quando passar a crise. E mostrar humildade também nessas horas, mostrar sempre, em qualquer hora é bom mostrar humildade, né? Mas acho que ele também fortalece o relacionamento dele com o cliente dele, mostrando essa humildade de ele mesmo levar sem colocar uma outra pessoa para fazer o trabalho de entrega, né? É bem legal isso. Eu acho que uma coisa... Pode falar, desculpa. Não, eu ia encerrar, mas eu falo você primeiro, aí eu encerro aqui. Eu ia aproveitar a Babi aqui, passar um pouco a bola para ela, e também tem algumas dúvidas, eu acho que muita gente que está assistindo aqui também tem dúvidas, né? A gente, o ano passado, ficou nessa correria de mercado, né? Em 6 meses, todo mundo aí vendeu mais do que vendeu durante todo o período, desde quando iniciou a resolução, né? Em 2012. E aí, em dezembro, veio aquele pronunciamento do Bolsonaro que não teria taxa mais no sol e etc. Aí a gente viu, antes da pandemia, supostamente até agora já teria sido votado, né, a mudança da resolução. Eu queria saber de você, o que você acha? Eu sei que as expectativas são expectativas, ninguém sabe na realidade, mas saber o teu feeling disso, o que você acha, o que você acha que vai acontecer, quando, né? Então, Leandro, essa é a pergunta de ouro, né? Eu falo que a gente tem que fazer o bolão da revisão, né? E a gente só vai jogando para frente. Bem, acho que pontos importantes da gente dizer, né? E esclarecer para as pessoas. Sim, o presidente fez uma declaração. Não foi em dezembro, não, viu, Leandro? Foi em janeiro. Foi começo de janeiro. Foi tipo dia 7 de janeiro, que eu tava de férias. Foi assim, foi para marcar o fim das férias. E apesar da declaração do presidente, é importante a gente lembrar que, do ponto de vista normativo, a competência é da ANEEL. Então, assim, e a ANEEL, ela tem o que é uma autarquia que a gente fala que ela é independente do ponto de vista técnico e político, ela não é um órgão político, né? Então, a ideia é exatamente que os seus diretores, inclusive um ponto interessante é que hoje a lei das agências que o Bolsonaro aprovou no ano passado mudou um pouco isso. Mas a diretoria das agências reguladoras, ela tinha um desenho que, a menos que o presidente fosse reeleito, ele sempre ia indicar os diretores para o presidente seguinte. Então, o presidente em cargo não é quem indica a diretoria da agência. Isso para garantir ainda mais esse caráter, de fato, de desvinculação política dela. Então, a competência é da ANEEL, mas, né, assim, acho que as boas sinalizações que a gente tem tido do Pepitone e do Efraim, que é o novo diretor relator, é que a agência está disposta a esperar o Congresso nesse processo. Né? Na questão de esperar o Congresso, o que eu acho que é importante a gente dizer é que, assim, o Congresso está passando por um ano complexo, né? Porque, por causa de 2020, né? Por causa do ano complexo para todos nós também, do coronavírus. Então, as atividades não voltaram ao normal. A previsão é de que elas voltem ao normal em agosto no Congresso, mas vai depender de como é que está a situação, né? A gente estava até num call da AB Solar outro dia, e a nossa, né, das pessoas que apoia a associação em Brasília comentou que a situação em Brasília do coronavírus está pegando agora. Então, acho que vai depender disso para a gente entender como é que fica o funcionamento do Congresso. E a gente tem eleição, que agora foi marcada para primeiro turno das eleições, cai dia 15 de novembro, e o segundo cai no último final de semana de novembro. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque esses são eventos que tiram a normalidade do funcionamento do Congresso. Então, assim, eles desaceleram as análises. O Lafayette de Andrada mesmo, que era um dos deputados que defende muito o setor, que fala muito, se lançou pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, significa que ele vai ter que se afastar das suas atividades no Congresso para poder fazer sua campanha.
Então, isso tudo dificulta, né, muda o trâmite do Congresso e faz com que a gente tenha uma expectativa de que alguma lei, de fato, via Congresso, vá vir possivelmente no começo do ano que vem, que ainda então, é um prazo muito razoável. Como leigo, assim, nessa parte jurídica, né? Todos somos. A gente pode entender, por exemplo, que por mais se a ANEEL se adiantar ao Congresso, por mais que ela saia com uma mudança na resolução, isso vai ser por um período muito curto de tempo, vai ter validade num período muito curto de tempo, porque aí o Congresso aprova uma lei e isso vai vir um marco regulatório da nossa indústria. Está correto o meu pensamento? Está correto o seu pensamento, Leandro. Ainda que a ANEEL, por exemplo, quisesse terminar o processo de revisão em 2020 ainda, vamos supor, mês que vem, isso não vai acontecer, tá, gente? Mas ainda que fosse, no dia que o Congresso trouxer uma lei, não importa o que diga a resolução da ANEEL, a lei é superior à resolução e ela, então, que vai passar a viger. E quantos projetos de lei hoje estão sendo, possivelmente, serão votados, vamos dizer assim? Sobre o tema? Sobre o tema. Olha, Leandro, hoje a gente já tem apresentados mais ou menos 20 projetos de lei que versam sobre a geração distribuída. Não tem nenhum projeto que... Aliás, eu costumo brincar que a gente tem 2 projetos que são os projetos, o Ronaldo sabe, que são os projetos que atraíram os outros porque os textos dos outros projetos derivaram dele, assim, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia e o Congresso Nacional está aí para mostrar para a gente que é assim mesmo que funciona. Então, os projetos de lei vão se inspirando uns nos outros, vão melhorando, mas as estruturas são muito parecidas. Então, a gente tem 2 projetos antigos, assim, de novembro do ano passado, que são os projetos que caminharam mais até hoje. E ainda assim estão em fase inicial da sua tramitação. Um é o projeto do Schiavinato, que é um deputado do Paraná, do sul do Brasil, e o outro é um projeto do Silas Câmara, que é o presidente, até então, da Comissão de Minas e Energia. Então, são os projetos que mais tramitaram até hoje perante o setor. Os outros projetos foram protocolados, mas não foram distribuídos ainda. Não ser distribuído, né, para quem não entende muito o trâmite, significa que ele ainda não começou a gente sempre brinca assim que projeto de lei é fila, é igual fila de banco. Pode demorar muito, mas o importante é você entrar na fila. Então, o projeto que ainda não foi distribuído ainda não entrou na fila. Ele está esperando para ganhar a senha. Esses projetos, a geração remota, ela vai ser mais impactada também, assim como a ANEEL tinha sinalizado? Ou tem aí um caráter um pouco diferente, talvez não prejudique tanto a geração remota? E quais as classes de conexão, vamos dizer assim, que vão ser menos impactadas? Porque o impacto qualquer uma vai gerar, né? Perfeito, perfeito. Todas vão ter algum tipo de impacto. Essa resposta, Leandro, depende muito do projeto que a gente está analisando. Os projetos mais simples, assim, que são mais objetivos, o que eles propõem? Uma data e aí a regra muda. E eles não dizem como a regra vai mudar, para quem. Eles só falam assim, por exemplo, quando chegar em 2030 ou em 2035, em 2040, a gente tem projetos propondo todas essas datas, a ANEEL vai mudar a regra. Ponto. Então, qual que é a ideia desses projetos? Garantir que não vai ser hoje nem amanhã. E a gente tem projetos mais detalhados, inclusive alguns projetos que a Absolar trabalhou bastante no ano passado, que a gente buscou estabelecer critérios diferenciados para as modalidades. Então, por exemplo, a geração junto à carga, ela quase não seria impactada pela mudança, porque a gente entende que, de fato, da mesma forma, ela traz muito pouco impacto, se é que traz qualquer impacto negativo, em geral, que precisaria ser considerado. O alto consumo remoto, ele sofreria um impacto um pouco mais rápido, e aí mais rápido, gente, a gente está falando ainda assim de 2025 por aí, mas um impacto pequeno também. Sim, proporcionalmente aí a proposta da ANEEL, a gente está falando de 10% do tamanho da proposta da ANEEL de impacto. E o EMUC, né, empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e a geração compartilhada, sofreriam um impacto depois do alto consumo remoto. Qual o racional que a gente trouxe para essa lógica? O racional que a gente trouxe é que essas duas modalidades de compensação surgiram mais tardiamente. Né? Tanto a geração junto à carga quanto o alto consumo remoto existem desde 2012. Essas duas modalidades só vieram em 2016, então é justo que numa mudança elas tenham um pouco mais de tempo também antes de sofrer os impactos, porque o mercado agora é que começou a trabalhar com elas. Então a gente consegue estabelecer essa gradatividade. Então a gente está basicamente aí, acho que pelo feeling meu aqui, a gente está livre de qualquer mudança esse ano. Com certeza. Esse ano acho que a pandemia difícil, já
pandemia já foi o bastante para todos, está sendo bastante, né? Exato. E a ANEEL também está muito assoberbada, assim, Leandro. Acho que seria muito difícil a agência querer tocar um processo de revisão agora. Primeiro, porque é um processo que movimentou muito politicamente. E segundo, porque a questão do impacto da pandemia no setor elétrico como um todo, né, ele pesou muito na agência também. Então, eles tiveram que regular a conta Covid da noite para o dia e todas essas questões também que perturbou muito o funcionamento da agência e a pauta dos processos da agência. Isso, eu acho que no segundo semestre, para ficar um pouco no título aí do nosso webinário aqui, né? Uhum. A gente tem que realmente continuar com esse trabalho que está sendo feito, né, de todo mundo. O Ronaldo está sempre ativo aí, a Babi também, demais, né, fazendo aí esse trabalho. Eu tenho eu sou testemunha disso, tá, Babi? Muita gente que te liga, depois me fala que falou com você, que você respondeu, sem contrapartida nenhuma. Isso eu quero agradecer em nome deles, tá? E agradecer em nome do Ecore também, porque você está sempre à disposição. Eu sei que você tem uma empresa também, você tem trabalhos mais que você pode fazer realmente uma consultoria, né? Você pode dar assessoria para essas pessoas, caso algum projeto deles venham à tona, mas em nenhum momento você de cara, você fala, olha, para eu conversar com você, eu vou te cobrar uma consulta de advogada, né? Então, acho muito legal mesmo, viu? Parabéns por ser assim. Só tem frutos bons a colher, já está colhendo, que eu sei que você já colhe frutos por merecimento, viu? Obrigada. A gente, falando em tecnologia, a gente está passando por algumas mudanças aí bem legais, né, no nosso setor. Agora a gente está tendo muita sinalização, a gente já como realidade, a partir de agosto agora com módulos de 500 watts, final de agosto, né, são módulos que a gente está trazendo. Microinversores AP Systems aí com 1.500 watts para se conectar com esses módulos de 500 watts. Outros fabricantes também sinalizando aí 520, 540 watts, 480 watts, tudo para final do ano já embarcarem. A JA Solar é uma delas. No começo do ano que vem, alguns outros fabricantes também, todos prontos para atender essa demanda. Os fabricantes lá fora, de otimizadores, de microinversores, a P-Systems já, lógico, se adiantando com esses microinversores de 1.500 watts, mas outros fabricantes também estão se readequando. Fabricantes de estrutura, inclusive, hoje, eu vi, Ronaldo, acho que a K2, se eu não me engano, o teu concorrente, né, eles estão também já preocupados com essas mudanças de tamanhos de módulo, né? Então, com certeza, a Solar Group também está de olho nisso, né? Para poder se readequar com essa nova realidade. E isso é muito legal, muito bom. Eu estava falando num webinário que eu não sabia que ia ser tão rápido. 4 módulos totalizar 2 kW-pico, né? Então, isso é um marco, realmente. A tecnologia está evoluindo muito rápido, né? Lógico que esses módulos são um pouquinho maiores, por isso que você vai ter que se readequar também lá na Solar Group, Ronaldo. Mas não é muita coisa maior, é pouca coisa maior. Então, a gente tem bastante coisa aí aparecendo e mudando o mercado. A gente tem que estar sempre de olho no que vai ser tendência. O ano que vem, eu acho que todos esses módulos acima de 400, entre 400 e 425, já foi uma realidade muito forte o ano passado e esse ano. Né? Para nós, não um carro-chefe, mas quase sendo o carro-chefe da empresa. Mas o ano que vem, eu tenho certeza que acima de 400 watts vai ser a realidade de todo mundo e o carro-chefe de todos. Leandro, só para responder já essa pergunta, do ponto de vista da empresa, tirando aqui agora o manto da Bessolar e falando do Solar Group, já estão adequadas. Tá? A nossa engenharia ela trabalha em contato direto com os fabricantes de módulos, né? Com todos eles. Então, a gente sempre sabe antes o que vem e como vai ser, se o frame vai ser um frame de 30, 35, 40 milímetros. Então, a gente ajusta sempre a estrutura para essa realidade muito antes do módulo chegar aqui. Isso é muito importante, né? Porque eu já sofri demais com isso. No ano passado, se eu não me engano, lá na SNEC em Xangai, não, isso foi na Intersolar da Alemanha, o pessoal mostrando uma tendência dos módulos passarem a ter uma espessura menor. Então, você lembra, né? Os módulos tinham 50 milímetros, caíram para 40, depois 35, aí começou a aparecer alguns módulos de 30, só que agora aumentou a potência, aumentou o tamanho dos módulos, voltaram a ter uma espessura maior para aguentar ter
aguentar a carga desse módulo, né? Então, assim, realmente muito bom vocês estarem de olho assim, nisso, porque a gente sofre muito. Às vezes, um cliente ele recebe um grampinho errado lá, acaba com a instalação dele até receber o grampo certo para ele poder fazer a instalação, né? Ô, Leandro, se permitir, eu adoraria ficar falando de estrutura aqui, porque eu falo da minha empresa, mas eu queria aproveitar aqui a Babi e eu queria botar uma pimenta nesse binário aqui. Então, queria colocar uma questão e ouvi-la, se faz sentido esse ponto. CPFL saiu da microgeração. Saiu, né? Anunciou, jogou a toalha. E aí, o setor falou, ué, né? O setor morria de medo da atuação das distribuidoras na microgeração. Por que ela saiu? Minha análise, quero ouvir a análise da Babi, é sua, Leandro, ver se está correto. A minha análise é o seguinte, ela não conseguiu competir com a agilidade do integrador, quem está lá na ponta, quem está lá entregando, quem está lá fazendo, aquele cara que é o Jun Sakamoto ali, que eu falei do restaurante, entregando o sistema. A CPFL é uma gigante, tem as suas dificuldades. Podemos entender isso como uma tendência? Primeiro, eu acho que sim, a minha visão sim, eu acho que essas empresas gigantes, elas vão ter muita dificuldade de competir com o mercado ágil, da qualidade, da entrega. A gente sabe que tem pesquisa nossa da Bessolar que mostra que 93% da população gostaria de ter um sistema no seu telhado. 79% gostaria de fazer portabilidade da conta de energia, da conta de luz. Teve uma pergunta aqui no chat sobre portabilidade e tal. Por que gostaria de ter essa portabilidade? Porque a população se sente como se fosse tomar uma cerveja no bar, né? Só que é como se naquela cidade só tivesse um bar. O prefeito instituiu uma regra que só pode ter um bar aqui nessa cidade. Aí você vai beber cerveja, aí você pede uma cerveja puro malte. Aí te trazem uma cerveja da mais barata no lugar. Você fala, não, mas não foi essa que eu pedi. Aí o dono do bar fala assim, não, olha, veja bem, ou toma essa, ou vai procurar outro bar. Não, mas não tem outro bar, eu não posso, não tem outro. Ah, não, então toma essa. Aí você vai tomar, a cerveja tá quente. Fala, pô, mas quente é sacanagem, cerveja quente não dá. Se fosse na Alemanha ainda a gente tomava, aqui não dá, no Brasil esse calor. Ah, sinto essa que tem. Aí você vai, toma aquela cerveja cara, quente, chega no final, vem a conta. Aí você olha a conta, você não entende a conta. Só a Babi que vai entender aquela conta. Eu não entendo. Você olha a conta, você não entende a conta. Aí você reclama, fala assim, essa conta tá certa? Assim, olha, se você não pagar e ficar discutindo, a gente não deixa você voltar aqui no bar, a gente corta. Então, essa é uma analogia com as distribuidoras, com o monopólio das distribuidoras que a gente tem no Brasil. Por que as pessoas elas vão para o sistema fotovoltaico? Primeiro, porque economicamente a gente já discutiu aqui, vale muito a pena. Não tem o que discutir. Quem sabe faz. Segundo, é uma sensação de liberdade, né? Então, eu acho muito difícil as distribuidoras conseguirem, a longo prazo, competir nesse pé de igualdade com quem está lá na ponta. Mas eu queria ouvir a Babi e o Leandro sobre isso. Olha, eu concordo, viu, Ronaldo? Eu acho que, de fato, existe uma questão... e não só... Existe uma questão de fato, ser difícil para a distribuidora conseguir concorrer com o atendimento, com quem está na ponta, e tudo isso, mas eu acho que existe também uma questão que eu estava lendo um livro de inovação outro dia e falava assim que no mundo moderno não vai se destacar a empresa que tem mais dinheiro, necessariamente, né? Que tem mais recurso para investir. Vai se destacar a empresa que consegue tomar decisões mais rápido. E muitas vezes o que a gente percebe isso muito aqui na consultoria, é que, por exemplo, né, eu brinco, a gente atende alguns grandes grupos e é literalmente um ano para aprovar um projeto de GD piloto para fazer, às vezes, menos de 1 mega. Pelo menos um ano de discussão. E quando a gente atende empresas que muitas vezes têm porte menor, não tem necessariamente aquele caixa, a tomada de decisão é muito mais rápido, ele já testa, monta uma usina, às vezes pode ser de 15K, mas sabe que o modelo vai funcionar, e começa a girar a coisa e nesse sentido vai ganhando escala e vai ganhando tração no setor. Então, acho que as distribuidoras e a CPFL, né, que vem de um grupo chinês também, perde muito nessa questão de velocidade de atendimento e de flexibilidade para atender e para até promover aí o que você bem citou, Ronaldo, inclusive eu já passei para o Matheus, tá, em direto do restaurante, essa inovação mesmo de prática de empreendedorismo que acho que o setor que lida com o consumidor final precisa ter. E
eu lembro, né, que foi bem o que você chegou a citar, mas é nada muito parecido, que acho que em 2016 a gente fez uma pesquisa na Folha de São Paulo e o segundo principal motivo pelo qual as pessoas queriam gerar a própria energia era porque elas queriam, de alguma forma, se ver livres das suas distribuidoras. Então, o primeiro era a economia e o segundo era esse. Então, assim, acho que isso mostra, de fato, que apesar de tem muita gente que acha, né, que é uma concorrência desleal, se a distribuidora está é uma concorrência desleal, gente, não há o que se questionar. Mas não necessariamente o fato dela carregar o mesmo nome é uma vantagem para o consumidor. Então... E também quando você fala em mercado, né, em outros países, acho que essa concorrência ela é mais grave, né? Porque a burocracia é mais simples, né? Em outros países. Agora, aqui no Brasil, a concessionária ela vem aqui, ela tem que cumprir uma série de burocracias, né? Eu sei porque você falou de 1 ano aí num projeto, eu sei de uma concessionária também que há mais de 1 ano e ainda não finalizaram nada, que eles estão homologando, testando. Quando acabar as homologações, já mudou os produtos, já mudou tudo. Aí vai ter que refazer todos os estudos. E o Brasil é um país complicado entre estados, imposto, e eles têm que cumprir, quando a empresa é de fora, elas têm que cumprir todo o compliance de outros países, né? Então, realmente, eu acho que no Brasil e em outros países, sim, essa concorrência ela realmente acabou com muitos integradores, né, ou revendedores. Isso aconteceu em alguns mercados, mas eu não acho que vai acontecer isso no Brasil, não, porque o Brasil é um país um pouco único, né, em relação a essas burocracias que nós temos, né? A própria velocidade do país já é lenta e essa burocracia deles interna também acaba deixando a coisa mais lenta ainda. Então, acho que também não é um risco, não. Você estava falando de banco, Ronaldo. Bancos, por exemplo, até eu estou vendo aqui, eu lembrei porque o Gleison está aqui junto com a gente aqui no webinário. Os bancos, já existia uma tendência dos bancos em outros países, bancos menores passarem a crescer rápido, né? Pessoas que tinham contas em bancos aí de renome, né, passaram a migrar para bancos menores. Nubank é outros tem vários, né? E aqui no Brasil isso vai acontecer também. Para surpresa do grande monopólio bancário, que hoje no Brasil são 4 bancos, basicamente, que dominam todo esse setor financeiro, eu acho que o pós-pandemia para eles vai ser uma coisa bem grave. Eu coloquei até num grupo esses dias, né? Falei, poxa, os bancos, eles não... O governo ajuda os bancos, mas os bancos, eles têm aquele dinheiro disponível, mas não ajuda a economia. Isso está acontecendo muito. Você vê em Solar o tanto de gente que está sendo desaprovada em crédito, pessoas que têm nome limpo, que têm capacidade de tomar aquele crédito, que estão sendo negadas por esses bancos, né? Então, isso vai mudar. Eu acho que é bom, uma lição para mudar, porque o banco, eles são os recordistas em lucratividade no Brasil, né? Nesse momento não estão mostrando patriotismo e acarreta isso aí de estar gerando uma correria das pessoas procurando bancos de menor porte, porque ele vai ter o atendimento lá do restaurante japonês, ele vai ter o atendimento lá do integrador que está próximo a ele, né? E o Nubank, por exemplo, até foi o isso que me mostrou, o Nubank, se a pessoa quer um empréstimo, já aparece lá, tudo certinho, já sai a taxa, a pessoa clicou ali, já tem o valor que está aprovado, uma coisa super simples, né? Daqui a pouco eu vou cobrar propaganda para esse banco. Mas o mundo está mudando, né? O mundo está mudando, a pandemia veio acelerar essas mudanças. No Brasil, agora, eu comecei a escutar falar desses bancos do ano passado e hoje já escuto bem mais, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de restaurante japonês, esse tipo de valorização dos integradores que estão ali no tete-a-tete com o cliente, né? E é isso, não tem muito por onde ir, né? O mundo está mudando para melhor. Perfeito. Vamos abrir para pergunta para as pessoas, então, Ronaldo? Tem uma para a Babi aqui, ó. Olha lá, ó. Não só a CPFL, mas todas as concessionárias, como a Enel, por exemplo, têm muita dificuldade em analisar projetos. Isso é danoso e a Absolar poderá ser a nossa voz nesse contexto. A Babi é a nossa chefe lá na Absolar, na área de GD. Vamos lá, Babi. Altas novidades, viu, Ronaldo? A gente está organizando, vou dar o spoiler para quem está aqui no webinar. A gente está organizando agora para o segundo semestre, a gente vai ter uma série de webinars com cada distribuidora de energia para que exatamente a gente possa, né, ter uma perspectiva dos dois lados aí. A distribuidora apresentar todo o processo dela
apresentar já formulários, onde que vocês vão encontrar cada coisa, quem é o responsável para foco de contato para geração distribuída, para o integrador já saber e já entrar em contato direto com aquela pessoa. E também, né, para os integradores que estiverem enfrentando dificuldades, poderem colocar suas dificuldades e a gente discutir eventuais abusos por parte das concessionárias. Então, é uma coisa que vai começar no segundo semestre e a ideia é exatamente a gente tentar, né, de forma um pouco mais rápida, digamos assim, diminuir um pouco esses problemas que a gente enfrenta com as concessionárias. E é verdade, Babi, aquela notícia de ontem que uma distribuidora teria cancelado alguns projetos já com parecer de acesso, instaladas e funcionando, ou é mito? Então, Leandro, eu não quero... Essas coisas são complexas, assim, porque eu fico com medo das pessoas jogarem ovo virtual, né? Sabe, assim, jogar o tomate virtual. O problema é o seguinte, né? Eu trabalho com regulação e eu sempre brinco com os meus clientes que ninguém fica feliz de me ver. Né? Vocês estão felizes porque vocês não têm projeto aqui comigo, assim, necessariamente. Porque eu brinco assim, o meu papel, enquanto advogada que trabalha com regulação, é apontar o risco. O papel do cliente é decidir que risco ele quer correr, né? Então, assim, eu não sei de todos os casos, hoje eu fiquei sabendo de mais alguns casos que foram cancelados, e aí acho que nos casos que eu fiquei sabendo hoje vale questionamento, mas muitas vezes o projeto passa e é um projeto que fere alguma determinação da 482. E aí eu vou falar, por exemplo, de caso de desmembramento de usina, que por sinal é o tema da minha live de amanhã. E muitas vezes o empreendedor faz um projeto tal do loteamento solar que ficou famoso, vocês já devem ter visto. Pega uma área, constrói 10 usinas de 75 kW, porque quer evitar o pagamento de demanda, e aprova isso. Antigamente, as distribuidoras aprovavam mesmo, porque não estavam prestando atenção. Mas é errado, fere uma disposição da 482. Então, assim, esse é um tipo de risco que, se você fizer o seu projeto assim, você sabe que você vai carregar esse risco para sempre no seu projeto, porque é um risco regulatório. Então, eu fico bem tranquilo em relação agora com esse teu comentário, porque pela notícia que eu vi, parecia simplesmente uma usina, vamos dizer assim, nos padrões normais da resolução, né? Então, o que eu fiquei sabendo era isso. O que eu fiquei sabendo era o caso de desmembramento. Demanda, né? Exato. E aí, assim, o que aconteceu, Leandro? Que eu brinco e as pessoas não acreditam, gente, mas eu me divirto muito, assim, ó, eu adoro a biblioteca da ANEEL, assim, eu leio tudo que tá lá, é minha diversão. Tá no meu Kindle, Ronaldo. A ANEEL começou um processo de fiscalização tão intenso no setor, gente, que para vocês terem ideia, ela mandou uma notificação para uma empresa que fez um loteamento falando assim, olha, esse loteamento aqui, eu tô vendo que isso aqui é errado, né? Porque vocês dividiram a usina e tal, isso daqui não pode pela 482. Aí a empresa falou assim, não, é porque esse projeto é de antes da 687, veio antes da 687 vir, porque foi a 687 que proibiu o desmembramento. Isso é uma fiscalização da ANEEL, Leandro, ano passado, 2019. A 687 é de 2015, gente, novembro de 2015. Aí a ANEEL pegou uma imagem de satélite do Google de janeiro de 2016, porque a 687 entrou em vigor em março, não existia projeto. E aí pegou uma imagem de satélite de setembro de 2016 com o projeto lá e falou assim, olha, na verdade vocês mentiram, o projeto é depois da regra. Portanto, já se aplica a vedação e vocês podem escolher ou começar a pagar demanda ou desconectar da rede. Então, nesse caso, dentro da norma é justo, né? É justo, exato. Então, assim, o risco regulatório, ele é importante porque é isso, é um risco você vai carregar para sempre. Né? Eu acho que o jeitinho, isso tem a ver com o jeitinho brasileiro também, né? Eu acho que isso tem que acabar um pouco no Brasil. A gente vê o jeitinho brasileiro afetando a qualidade das instalações também fotovoltaicas, né? Isso é péssimo, né? Então, o jeitinho brasileiro usa a arruela ao invés de usar grampo intermediário, né? Para prender módulos, né? O jeitinho brasileiro acaba não obedecendo o próprio manual de instalação do produto, né? Isso tem que acabar. Então, a ANEEL poderia também, isso é uma coisa que o pessoal vem pedindo muito para nós, né? Tanto o CREA quanto alguma ação a ANEEL não tem muito o que fazer quanto a isso, mas poderia partir alguma coisa deles. Mas ter alguma fiscalização maior no que é a qualidade dessas instalações, né? Porque isso também prejudica o setor. Uma instalação mal feita, uma instalação que acontece algum incidente, né?
ela queima o produto ali, uma coisa tão linda que é o sistema fotovoltaico, né? Acaba ficando queimado porque o jeitinho brasileiro foi lá, fez uma má instalação e acabou prejudicando ali aquele proprietário do sistema, né? Isso tem que mudar. Eu espero que isso também mude aí. Não sei se o CREAT vai ajudar, não sei se a Pessolar vai ter algum programa também para ajudar nessa qualidade da instalação, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e pensar rápido, porque isso pode gerar problemas a ponto de queimar o setor. Tá? Com certeza. E eu preciso dizer assim, se eu puder dizer, Leandro, apesar de saber de todos os problemas que a ANEEL tem, e a gente mesmo na consultoria entra muito de frente e embate com a agência por várias coisas que eu acho absurdas, é que quando a agência percebe que existe uma tentativa muito forte do setor com esse jeitinho brasileiro de fugir das coisas, isso gera uma má vontade. E não é que gera uma má vontade, isso gera um mal-estar na agência, do tipo assim, pô, sabe a impressão assim, mas que povo folgado? Sim. E acaba que isso, eu não acho que seja certo, mas a gente percebe que essa visão que eles vão construindo por causa desses projetos impactam outras decisões que eles vão tomando relacionados ao setor também. Agora eu estou vendo aqui o comentário do Cássio, ele colocou, gente, eles não dão conta de fazer o trabalho deles. Imagina fazer vistoria nas instalações. O mercado se autorregula. Mas eu acho que existem ferramentas, né? Existem ferramentas, por exemplo, primeiro, ter certeza que as instalações estão cumprindo com todas as normas técnicas, né? Isso a concessionária hoje não faz, né? Aí a concessionária vai falar, poxa, agora eu vou ter que também checar a qualidade da instalação, meu problema é dali para fora, correto? Eles não estão preocupados do que está dali para dentro, eles querem só realmente, não querem pegar essa bucha também, mas de repente também é uma opção, né? Ou uma engenharia especializada nessas checagens, né? Hoje, por fotografia, você consegue saber se a instalação está dentro de normas ou não. Lógico, se for uma coisa bem feita, bem fotografada, né? Mas eu vejo cada coisa aqui, eu vi ontem, inclusive, um relatório aqui de uma inspeção, assim, dá tristeza, né? Porque esse autorregula, Cássio, para acabar de dizer um pouquinho da nossa dor, tá, em relação a isso, eu não sei quanto tempo que ele se autorregula, porque hoje a maioria dos processos que nós temos de garantia de produtos que a gente vende aqui na Ecore, a maioria é relacionada a má instalação. E mesmo assim eu cumpro com a garantia. É coisa que se eu batesse o pé, mais da metade das minhas garantias eu não precisaria nem arcar com elas, porque foi má instalação. Então a dor é nossa também. A gente, como importador, distribuidor, já trabalha com margens apertadas, né? Então isso acaba também, se autorregula, isso pode também gerar um aumento de preços, porque a distribuidora ela vai começar a ter muito casos de suporte e garantia, né? Então, existem dores ali, desde do fabricante também. O fabricante, ele quer te respaldar, mas ele vê que foi culpa da instalação e, às vezes, ele não sabe se ele te ajuda ou não te ajuda. Afeta todas as pontas. O cliente final que escutou que o vizinho teve problema, o vizinho que falou para o irmão que teve problema, e isso aquela espiral de notícias boas, ela é muito mais veloz com notícias ruins, né? Com certeza. Então vamos voltar para notícias boas aqui, ó. Cláudio Tanuri, grande Tanuri. Vamos dar os parabéns para o Tanuri e para a Babi, né? Sapequice. Você já viu o produto do Tanuri. Tanuri mineiro, Babi mineira. Minas ontem bateu 600 mega. Parabéns, Minas. Soltamos aí um post parabenizando Minas. Pergunta para a Babi aqui, ó. Uma pergunta para a Babi. Comércio de pareceres de acesso é permitido? Tenho observado essa prática e como não são francos o bastante para detalhar essa prática, me parece que há algo de errado nessa prática. Babi, com você a bola. Sabe aquela coisa de que você pode, mas não deve? É isso, assim, do ponto de vista legal, não existe nada na normativa da ANEEL, nem em lei, que vede a comercialização de pareceres de acesso. Mas não é uma prática que a ANEEL estimula. O exemplo que eu dou é o seguinte, sabe quando você quer muito ir no jogo de futebol do seu time preferido? Eu, por exemplo, sou atleticana, por isso que sou gente boa. Então, assim, adorava ir no jogo do Galo, morava super perto da Independência, em BH. Aí ia lá pra fila pra comprar ingresso, não tô julgando, tá, gente? Tinha
58 idosos na fila. Eles não queriam comprar ingresso, era o avô do povo que estava lá para comprar ingresso, para ir na fila. Então, eu estou dando um exemplo no sentido de que é igual você colocar alguém na fila para você, para conseguir garantir o seu lugar, sendo que não é aquela pessoa que está na fila que quer assistir o jogo. E é isso, alguém que, por exemplo, está no final da fila lá atrás, não vai conseguir chegar lá com o ingresso disponível. Então, a visão da ANEEL é muito parecida com essa, com parecer. E acaba que é uma conduta que a ANEEL não estimula, porque, sobretudo em Minas Gerais, isso virou uma conduta especulativa. Então, teve empresa que começou a pedir parecer de acesso em todas as áreas, vendendo por quantias milionárias, e aí, muitas vezes, sem saber se vai desenvolver ou não o projeto, e aí, quando chega lá um empreendedor que quer fazer de fato, que tem um cliente, que vai pedir para conectar naquela subestação, já tem mais de 5 mega, por exemplo, conectado lá e vai ficar muito caro. Então, a situação é essa, mas é isso. Você pode, mas não necessariamente deve. Eu já vi também essa prática, viu? Não, tem muito, gente. Anuncia, Leandro. Eu já recebi, sabe aqueles anúncios Instagram pago? Eu já recebi anúncio pago de Instagram disso. Também não é uma garantia, então, que mesmo você comprando um parecer de acesso de uma determinada área, não é uma garantia de sucesso também. É médio, porque assim, o que o pessoal esquece é que o parecer de acesso tem prazo de validade. E como as distribuidoras, muitas antigamente, assim, né, quando o GD estava crescendo menos, as distribuidoras não ligavam para prazo de validade. Só que do ponto de vista normativo, pelo Prodício, o parecer é válido por 120 dias a partir da emissão. Então, assim, se você comprar um parecer que venceu, por exemplo, que pouca gente olha... Exato, você não tem garantia nenhuma. Você não vai conseguir fazer em 120 dias de qualquer forma, né? Exatamente. Maravilha, acho que o Arthur também tinha umas perguntas. Se vocês estão vendo alguma outra pergunta também que queiram responder, a gente já passou de 1 hora já, né, de evento, né? As perguntas são as do chat aqui, que o pessoal tá perguntando, separadas aqui. Pessoal perguntando bastante sobre regulação, né? Tem uma aqui perguntando de ações da B Solar, eu acho que é legal levantar esse ponto, perguntando de ações da B Solar para qualificação profissional. Existia um projeto, né, antes, né, do Ronaldo, né? Eu acho que da Babi também. Pelo menos vocês comentaram que teria um projeto em relação a isso, né? Ou não? Pode falar, Ronaldo. A Absolar tem um projeto, inclusive tem parceria para certificação com isso. Só que, assim, eu acho que um ponto que a gente fica muito atento na associação, antes até de defender, por exemplo, que a certificação tem que ser obrigatória, ou que uma certificação especial, né, além das NRs, etc., tem que ser obrigatória, é porque, para a gente poder defender isso, a gente tem que garantir que todo mundo possa ter acesso a se certificar. Até de um ponto de vista, por exemplo, geográfico, né? Porque como é que, por exemplo, a gente exige uma certificação obrigatória se a pessoa só consegue se certificar, sei lá, em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Então, isso acabaria sendo um fator de exclusão de integrador. E a grande característica da Solar. Isso tem a ver até com a pergunta do Luiz. E a responsabilidade dos distribuidores de kits? Elas deveriam só vender os kits para integradores capacitados, porque tem gente vendendo fotovoltaico só pela comissão, fazendo instalações lixo por causa dos custos. É inviável a gente fazer isso via distribuidora, porque hoje, por lei, se a empresa tem o KNAI, que ela está apta a comprar da Ecore, por exemplo, eu por lei, eu não posso nem negar a venda para essa empresa. E eu não posso dizer a ela, falar o seguinte, hoje nós temos mais de 3 mil clientes ativos, né, dentro da empresa. Eu não posso pegar, de repente, e falar, pessoal, eu só vou vender para quem for certificado. Se eu tiver 10% dessas pessoas dispostas a se capacitar, porque a maioria já vai falar, eu já sei, eu já instalo, eu já compro da Ecore há 3 anos, eu já conheço o produto, né? Então, a gente vai acabar fazendo isso que a Babi comentou, você acaba dando oportunidade para uns, tirando de outros, né? Então, é um pouco difícil, tá? Não é fácil, não. A gente, como distribuidores aqui, a gente não pode, infelizmente, partir para essa certificação, pelo menos no momento, né? Imagina a gente começar de 3 mil clientes, 2.700 para de comprar porque não conseguem se capacitar por alguma razão, né? Ou por estar longe, ou por não ter, às vezes, o capital, ou por achar que também não deve porque já tem experiência com o produto.
aí as 200 e poucas pessoas que hoje vivem da Ecore, a gente teria que dispensar mais de 200 e começar tudo de novo, né? Começar lá eu, meu irmão, Marcelo, né? Aí fica difícil, realmente quebra toda uma cadeia. Mas eu entendo, viu, Luiz, toda a preocupação tua, tanto que foi uma preocupação que eu coloquei aqui também no webinário. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. A gente pode passar. Arthur, era a previsão de 1 hora de evento? Isso, exatamente. Então, Estamos batendo aqui. Eu acho que a gente pode finalizar. Assim, agradeço demais a todos aqui que estão assistindo. A gente viu que esse webinário foi crescendo o número de participantes. Em geral, ele começa com bastante e vai diminuindo, né? Esse webinário foi ao contrário. Ele começou com um número e foi crescendo. Então, é muito, muito bom mesmo. Agradeço a presença de todos aí. Desculpa por mais um webinário, mas esse é muito especial aqui com o Ronaldo, meu amigo, com a Babi, né? Tem gente reclamando, fala, pô, outro webinário. Mas vale a pena. Eu acho que o conhecimento aí da visão aí de empreendedorismo, visão da Bessolar, do Ronaldo, toda a experiência que ele tem aí em tudo que ele vem fazendo pelo setor e da Babi, eu acho que vale muito a pena. E eu diria que até fazer mais vezes, né? Não só essa, mas a gente poder repetir, né? Eu gostei muito do bate-papo, acho que vale muito mesmo para a gente, prazer enorme. Se vocês permitirem, a gente pode marcar um outro. Leandro, só antes do pessoal poder, só queria agradecer também aí a Babi, o Ronaldo, pela disponibilidade de sempre atendendo a gente tão bem, né, e de uma forma tão pronta. E como você falou aí de vários webinários, a Ecore, a gente vem fazendo aí vários webinários, para a gente é bem difícil ficar trancado em Rio Preto, sem viajar, fazer os roadshows que a gente está acostumado, fazer os treinamentos que nós estamos acostumados, e a gente acredita muito que a qualidade do mercado que a gente vai trabalhar amanhã depende dos profissionais de hoje, o quanto a gente dedica em estudo para hoje, quanto a gente dedica em nos qualificarmos. E aproveitando, só convidar vocês para mais alguns webinários rapidinho. Ontem nós fizemos um bem legal com o Olivier da AP Systems. A gente vem fazendo uma terceira temporada aí dos webinários da Ecore só com convidados, né? Na próxima quarta, dia 15, a gente tem um com o Ricardo Honório, da Solar TV, falando de um tema um pouco diferente, porque a gente fala muito da área técnica, né? Um pouco da área de negócios, mas o tema do próximo, no dia 15, é a energia renovável no centro da transformação social. A gente na Ecore acredita muito em devolver para a sociedade o que ela nos dá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que a gente considera muito importante. E aí, no dia 22, a gente encerra o ciclo dessa temporada, louco para poder voltar a fazer os roadshows físicos aí, mas a gente vai falar sobre viabilidade de usina de grande porte com o pessoal da Sela, tá? A Marina Rabassa vai fazer com a gente, porque é um tema muito, muito legal. O pessoal tem muita dúvida, como é que eu calculo o payback, tio, como é que eu sei quanto vai dar de dinheiro e tal. Vai ser um webinário bem legal. Então, já aproveita aqui para deixar o convite antes que todo mundo saia. Você está com muito webinário, você está fazendo geralmente o quê? Um por semana, Babi? Como que você está fazendo? Olha, eu estava fazendo no começo da pandemia foi o ápice, assim, né? Eu até teve uma semana que eu lembro que os meus alunos falou assim, eu acho que eu tive todos os dias hoje. Todos os dias da semana, assim, mas agora deu uma diminuída. Eu tô fazendo mais ou menos um por semana. Que legal. Só os mais especiais. A oportunidade é muito boa, né? Com certeza. Aprendendo com vocês. Eu agradeço mais uma vez. Espero aí que todo mundo tenha gostado. Pelo menos aí o feedback está sendo bem positivo e agradeço a todos, viu? Obrigado, viu, gente? Leandro. Obrigado, Arthur, por coordenar tudo isso também, viu? Como sempre, aí o Arthur, muito legal, muito importante para a Ecore, né? Leandro, se tiver 2 minutinhos aqui para uma consideração final, a gente viu um debate enriquecedor e uma participação muito bacana, com sugestões do setor, do que poderia ser melhor, o que a Bessolar poderia fazer melhor. E eu queria fazer um convite aos que participaram, porque hoje a Bessolar ela é uma associação com 600 associados, né? Eu sou voluntário nela, né? Não só voluntário, eu pago uma mensalidade para ser voluntário, como é o seu caso, Leandro, como é o caso da Babi e como é o caso da Marília, da Sela, que o Arthur acabou de comentar.
Né? A Marília é mais uma que ajuda a carregar o piano. Ela coordena o nosso grupo de trabalho de financiamento, junto com a Camila Ramos da Cela. Então, quem faz a associação é o associado. Quem faz o setor é a associação com o associado. Então, é importante a participação de vocês. Desde que eu entrei lá, há pouco mais de 4 anos, né? Eu entrei no propósito de tentar mudar aquele negócio e mudei um monte de coisa, a associação cresceu um monte, Babi também entrou com o propósito de mudar, mudou um monte de coisa, e sempre vai ter o que fazer num setor que cresce de forma exponencial como o nosso. Você cria uma série de oportunidades, arruma coisas, de repente há um monte de outras coisas, como na nossa própria empresa, no nosso próprio negócio, né? Não falta o que fazer, e é trabalho voluntário. Então, eu queria convidar vocês que primeiro se associem e participem com a gente, nos ajudem a construir, a fechar essas lacunas, isso é muito importante. E para finalizar, pessoal, assim, eu queria fazer uma analogia para vocês. A gente que é empresário do setor e a gente sabia que ia entrar no ano de 2020 para estourar a boca do balão, para arrebentar, né? Então você pega lá o integrador e fala assim, esse ano eu vou ganhar 300 mil reais, eu vou reformar a casa, eu vou comprar um carro zero, vou fazer uma viagem lá para a França com a minha namorada. Não deu, né? Veio uma pandemia, um negócio diferente, um negócio que abalou a todos, não deu. Então, é como se a gente enxergasse um pote de ouro ali na frente, a gente está correndo em direção a ele e tropeçou, e caiu, e ralou o joelho, está sangrando, não está assim, não foi um raladinho, não, está sangrando o joelho. Mas o pote de ouro está lá. Levanta, corre, pega o pote de ouro e vai para o hospital. Entendeu? Não é o momento agora da gente ficar olhando para o buraco. Evidentemente, eu não estou falando das empresas que ficaram pelo caminho. Essas aí, a gente não tem o que falar, essas aí passaram a foice na perna, né? Então, aconteceram casos, evidentemente, principalmente os novos entrantes, mas, assim, não foi a maioria. A maioria está aí, está com dificuldade e tal, mas o pote de ouro continua lá. A gente falou sobre isso aqui. A Babi falou sobre velocidade aqui hoje. Você falou, Leandro, sobre adaptabilidade. As empresas que melhor se adaptam nesse momento. Então, para encerrar, eu costumo dizer que a energia solar, Leandro, é igual água abaixo e fogo acima. Ninguém segura. Você já viu alguém segurar água abaixo? Não segura. Fogo acima, ninguém segura. Então, é o momento agora de se inspirar, criatividade, ajustar o que precisa ajustar e seguir em frente. Obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Babi. Obrigada a vocês, Quer gente. Prazer estar com vocês. Só Quer. agradecer mesmo a oportunidade, me colocar à disposição para qualquer coisa. Valeu. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Gente, Prazer obrigado. estar com